Deixa eu te contar uma história. Imagina uma pobre menina cega, abandonada pela mãe e que cresce sob os cuidados de um pai zeloso no interior do país. Anos depois, a mãe procura essa filha para levá-la para o Rio de Janeiro e lá ela manipula a menina para que ela doe a sua medula para a irmã Má, que está com leucemia. Calma, que também não para por aí, tá? A menina cega se apaixona perdidamente pelo namorado rico da irmã maldosa. E detalhe, esse coitado ainda é enganado pela namorada, que só pensa em dar um belo de um golpe nele. Fala sério, isso não é o puro suco do folhetim? Sem dúvidas. Olha, Todas as Flores têm todas as características de um novelão de sucesso. E detalhe, um novelão de João Manuel Carneiro. Hoje, eu, Matheus Guimarães, e o meu amigo perfumista Marcelo Fonseca vamos mostrar para vocês os motivos do sucesso da novela do Globoplay. E mostrar que nem tudo é tão novidade assim. Mas isso não quer dizer que não seja menos incrível. É isso mesmo. O Matheus atiçou sua curiosidade? Então você espera aí um pouquinho mais, viu? Que eu tenho ainda passar uns recadinhos para vocês. Primeiro, aproveita e já segue, assina o Recapitulando no seu tocador de podcast favorito ou no nosso canal no YouTube. Isso é para você não perder nenhum dos nossos episódios que saem quinzenalmente. E também não vai bancar a sonsa não, viu? E já corre para seguir a gente no Instagram se você não fez isso ainda, viu? Lá, nós somos o @podcast Recapitulando. É isso mesmo. Recados dados. Agora dizem que quando você priva um sentido, você acaba aguçando o outro. Então vamos entrar no mood de Todas as Flores, vamos ficar aqui só na audição, junto com a gente. Se prepare para ouvir o episódio de hoje. Recapitulando. Recapitulando. Acho que esse dia finalmente chegou. A gente falou, vamos gravar esse episódio de Todas as Flores, vamos gravar, vamos gravar. Tem muita coisa pra falar, tá tudo empalado aqui. A gente fala, mas a gente vai guardar pro episódio. Não é, Matheus? Sim, porque a gente se vê sempre. E aí a gente acabou conversando um pouco, mas eu ficava assim, ó, não, vamos conversar no episódio, porque 30 capítulos já foram, mais de 30 capítulos, na verdade. E, cara, tem muita coisa pra falar e muita coisa boa. Eu não vou mentir, eu fico até com um pouquinho de pé atrás, porque eu lembro que é exatamente um ano atrás, nós estávamos na mesma situação, falando de uma novela que a gente estava assim, ó, viciado, que a novela era incrível e tal. Depois não terminou tão bem assim, né? E aí Terminou puxado. deu uma desandada ali, mas eu acho que um lugar ao sol. Ai, eu não ia falar, mas É o troquei Todas bingo. as Flores. Acho que Todas as Flores a gente precisa falar e falar bem, porque é isso, né? Paciência, a segunda parte a gente vê como é que vai ser. Não, a segunda parte é para a próxima temporada. A primeira parte é para agora, é o que a gente está vivendo agora. Exato. E no É agora a gente tá vivendo muito bem. muito bem. Primeiro fato é um novelão de primeira, muito bem escrito, muito bem construído, com tudo muito bem amarrado. Mas eu não sei se é cedo pra gente apontar isso, cedo no episódio, tá? Mas eu acho que é isso que vai conduzir o que a gente vai dizer até o final. Todas as Flores só é um sucesso de repercussão, que basicamente ele é uma coxa de retalhos de tudo que o João Manuel Carneiro já fez e que deu certo e que ele sabe que deu certo. E ele tá aplicando. A grosso modo, não tô dizendo que é só isso, mas muita coisa Uhum. é. Tô mentindo? Não, de forma nenhuma. Eu concordo 100%. Não tem nada de novo ali. E nada de novo, na dramaturgia, assim, no geral. E também, e principalmente nada de novo no universo João Emanuel Carneiro. Uhum, Nada, assim. nada. Realmente, ele está aplicando tudo o que ele sabe fazer, o que já deu certo. E eu também acho que.
né, a gente vai destrinchar mais isso. E eu arrisco dizer ainda que a novela só. A gente só tá. Tem tanta coisa boa para falar. Não só por esse motivo, mas também um dos principais para a gente ter tanta coisa boa para falar e para a novela tá tão boa é que ela foi mandada para o Globoplay reduzida pela metade. Eu acho que esse é um outro fator muito importante porque, sei lá, ele comentou que ele não cortou nenhum núcleo, que a história é aquela, e eu não duvido da capacidade dele de ter criado muito mais histórias e ter dado uma segurada, mas condensada eu não sei, assim, 160 capítulos, será? Não Ela ia sei. ficar arrastada. Ela ia ficar arrastada. Ia, Porque eu tô, ia. eu tô no. Comecei a assistir os 30. Tô no 31. Tem algumas coisas que já começam a me bodear um pouco. Mas Uhum. porque, como a gente tá num ritmo alucinante, porque é uma novela de um ritmo alucinante, as coisas acontecem. Então, quando as coisas deixam de acontecer nos núcleos que a gente assiste, porque tem um núcleo que eu comecei a pular, Eu também. mas tem um núcleo que eu tô começando a pular, que é um núcleo chato, e eu acho que é o mais distante da trama principal. Isso é muito legal. Sim. 90% Mas, dos núcleos estão amarrados com a história principal. então, só a gente já começou falando e falando super bem, etc. Eu acho que nesse caso a gente só precisa dar uma pincelada na história, sobre o que a novela fala, até para a gente poder, Sim. né, explicando o que a gente gosta, e também porque eu acho que tem bastante gente que ainda não tá vendo, né, por estar no Globoplay e tal. De forma bem resumida, eu vou tentar. A gente fala, já são 3 anos, 2 anos, que não há spoiler de novela e etc. Mas vou tentar não contar nada e deixar esse gostinho pro telespectador, porque eu acho que ela toma rumos muito interessantes, assim. Sim. Então, a gente começa seguindo a história da Maíra, que é deficiente visual. Ela mora em Pirinópolis, né, em Goiás. E ela mora com o pai, ela foi criada pelo pai. O pai era um grande perfumista e ela segue também, tem o dom né, da perfumaria. Enfim, num belo dia aparece a Zoé, que é a personagem da Regina Casé, que é a mãe da Maíra, foi casada com o pai dele, etc. E a gente entende que o pai fugiu da Zoé levando a Maíra. Toda essa história, todo esse passado, tudo que aconteceu, é clássico do João Emanuel Carneiro. Todo esse segredo né, envolvendo o passado da vilã tá super obscuro, ninguém falou nada, é uma história até meio difícil assim, porque envolve a Judite e você não sabe quais são as ligações, mas enfim, o que importa é que ele foi embora e levou a Maíra. Não sabemos exatamente o porquê, o que aconteceu. Exato. E aí, na hora que ele vê a Zoé, ele morre. É bem providencial, assim, essa morte. E aí, a Maíra fica sozinha, porque era só ela e aquele pai, a mãe que acabou de aparecer, e a Zoé conta que estava buscando ela a vida toda. Isso é uma mentira. Isso vai ficar claro. Que buscou ela a vida toda, que o pai levou embora e ela não encontrava, e agora ela encontrou, etc. Leva a menina para o Rio de Janeiro. E aí, chegando lá, descobre-se que ela tem uma irmã também, a outra filha da Zoé, que é a Vanessa. Letícia Colin, O papel da Elisa Colim tá brilhante. E, e que a Vanessa tá com leucemia. E aí a Maíra, uma jovem, bondosa e etc., já logo se propõe a doar a medula. Ela faz o transplante, a Vanessa se salva, né? Se cura da leucemia. Só que a Vanessa é terrível, ela é péssima, ela é pior do que a Zoé, que é a ela é mãe. muito pior. E ela tem um noivado com o dono da Luxus, opa, da Rhodes, que é uma loja de departamento. Ela é noiva dele, então, um cara milionário, assim. E ela engana ele, obviamente, ela tem um caso. Ela se cura da leucemia, só que esse noivo se apaixona pela Maíra, que ele também já foi cego, e ele toca um. Olha, tudo super bem encaixado. Ele toca um departamento de perfumaria na Rhodes, contrata a Maíra, se apaixona por ela. E aí é isso, a irmã cega que veio de longe começa a atrapalhar os planos da Vanessa, que quer se casar com esse homem milionário, e Que que é o fica Humberto Carrão. obcecada.
que é Humberto Carrão. O homem mais cobiçado do Ficou, Brasil. ficou obcecada por ele. E não julgamos, né? Porque é Humberto Carrão. Exato. E é essa a história. E a gente descobre que, né, isso é tudo primeiro, no máximo segundo capítulo. Aí mais pra frente a gente descobre que a Zoé é má. É má como pessoa, mas muito mais pelo trabalho que ela exerce, com o que ela está envolvida. E aí também, outro clássico do João Emanuel Carneiro. Ela é amante e parceira do personagem do Fábio Assunção há muitos anos. Casou ele com a Ana Beatriz Nogueira, que é a milionária. Os dois são os pais do Rafael, o personagem do Humberto Carrão. E aí casou ele, colocou ele lá para ele levar uma boa vida, para eles serem cúmplices e usarem do dinheiro dessa mulher juntos, né? E, enfim, tá pronto. E aí a novela, eu acho que ela toma rumos assim bem interessantes, principalmente ali nessa entre o capítulo 25 e 30, que eu não imaginava que isso aconteceria, que tem uma outra trama correndo assim do lado que envolve as crianças de rua, uma fundação, escola, uma coisa bem Handmaid's Tale, que eu não, Uhum. além da ligação, né, além da personagem, que eu não vou dizer qual, eu não imaginaria como isso se tornaria mais protagonista, assim, na história, e se tornou, e eu gostei, eu não acho, tipo, eu não consigo me lembrar de uma trama, assim, de João Manuel Carneiro, óbvio, ele é um foda, ele sabe construir muito bem, mas não consigo me lembrar de uma trama que ele tenha construído assim duas paralelas assim tão bem feitas e de repente elas se cruzam de uma Sim. forma inesperada assim, sabe? É o que eu volto a dizer do início. 95% dos núcleos, eles conversam com a trama principal. Uhum. Tem um núcleo que não conversa. E é o núcleo que destoa. Eu não consigo imaginar outro núcleo que destoa mais. Porque todos, de alguma forma, conversam. Porque a origem do personagem do Fábio Assunção, da Judite, da Zoé, é todos da Gamboa. E ali da Sim. Gamboa você tem um outro leque de personagens. Tem a personagem da Suzy Rego, que tem origem ali. Você tem a personagem da Zezé Barbosa, que também é dali. O único personagem tem um núcleo, que é um núcleo que destoa da trama principal. Por enquanto, porque também está cedo da gente afirmar se destoou ou não. Até agora, eu que estou no capítulo 31, o Matheus chegou no 30, é isso, destoa. Mas o restante, gente, você vai pensar que de todos os núcleos, quase todos conversam com a trama principal, é muito bem amarrado. Muito, muito. Né, a gente comentou que iria dizer depois, acho que a gente pode dizer é o núcleo do Obedan, né? É um revival do núcleo Cadinho, do DG. A única justificativa para ele estar ali é que eles também vieram da Gamboa, ele também era amigo do Fábio Assunção, então ele tá sempre cantando lá na loja. Não, sabe, mas não querendo ser elitista, muito pelo contrário, eu acho que na realidade seria maravilhoso que lojas, né, de alto padrão abraçassem tanto a cultura popular, mas você se imagina entrando na Luxus, opa, na Rhodes e tocando samba, não sei. Eu acho às vezes até meio totalmente off, assim, não casa. É tipo você entrar, sei lá, dei uma volta no JK, entrei no térreo ali que só tem as lojas de grife e tá tocando Exalta Samba. Não vai rolar. Exato. Tem show do Pagodinho do Menos é Mais. Não, não, gente, não. Não vai rolar. É a única coisa que eu acho que eu ainda tenho uma esperança de que isso vai se encaixar, talvez, com a trama principal em algum momento. Porque por enquanto não tem. Ai, Mas, vamos, porque. vamos ver. É claramente. Pode falar. Não, é porque são várias coisas. Claramente é para emular o núcleo do Cadinho, que é um núcleo, o Cadinho de Avenida Brasil, porque sabe que é um núcleo ali do homem com várias mulheres, que trai, que é bígamo e tal, que é uma coisa que ele sabe que funciona. Ele fez isso em segundo, ele fez em todas as novelas dele. Eu acho que isso é o mais. Eu estava assistindo hoje, eu sei que não é necessariamente sobre o núcleo do Cadinho, porque eu não quero perder tempo com isso, mas para a gente ir no que é realmente importante. Mas, por exemplo, eu estava vendo a personagem da Letícia Colin, e ela, em alguns momentos, ela me lembra o surto da personagem da Débora Seco, que era em Segundo Sol.
Porque É. em Segundo Sol você tinha a personagem da Adriana Esteves, que era a vilã zona, e ela tinha uma outra que ela cuidava ali, que era uma Era manipulada que por ela ela. manipulava, que era a Débora Seco. Não é Sim. muito diferente do caso da Zoé, que é a personagem da Regina Casé, com a Vanessa. Só que a diferença é que elas são mãe e filha. E, na real, em Segundo Ah, Sol, eu ela não. é mãe e filha também. Depois eu- Eram. No final descobriram que elas eram mãe e filha. É diferente, mas eu acho que existe uma fórmula. Eu acho que vem ali é uma dupla de vilãs, como foi em Uhum, Segundo Sol, que agem juntas, mas eu acho que a dinâmica é diferente. Eu acho. Tiveram momentos ali onde eu não assisti, quer dizer, eu assisti Segundo Sol, mas não vou lembrar de cabo a rabo. Mas tiveram atritos entre a Carola e a Laureta, as vilãs do Segundo Sol, mas eu acho que elas jogavam muito mais juntas e a Carola bem mais manipulada. uhum. Em Todas as Flores, eu já acho que elas jogam juntas em alguns momentos, mas nem sempre. É uma relação bem conturbada, assim. Eu acho que a Letícia Colin detesta a mãe, mas ao mesmo tempo ela conta com a mãe para algumas coisas, não deixa de ser mãe dela. E aí, sei lá, e a Zoé eu não acho que ela manipule. Chegou no momento assim que eu acho que a Zoé percebeu que a filha é pior do que ela, Sim, então. sim, mas eu Só digo. pra. Fala. Aham. Não, eu só ia. Agora a gente está dentro desse assunto, eu só ia finalizar o núcleo Oberdan. Primeiro, eu não tenho esperança nenhuma de que vá se relacionar com o núcleo principal, sendo bem sincero. Gente, é um clássico do João Emanuel Carneiro. É o núcleo Cadinho, é o núcleo Paelinho, é o núcleo. Agora eu não vou lembrar. Mas eu já tô começando a achar que ele faz de propósito, porque é uma coisa que as pessoas apontam. As pessoas não, tipo, acho que o público em geral não se Incomoda. incomoda tanto, mas muita gente na internet comenta e não gosta. Então acho que ele já tá começando a fazer de propósito, assim, pra espizinhar, sabe? Uhum, E, e o problema, só para deixar claro, o problema desse núcleo, além dele não se conectar em nada, o que em algumas novelas acontece, mas quando a história do personagem, do núcleo é boa, você releva. É mais um personagem com história de traição, de homem enganando a esposa, e é mais tipo quase um sitcom, assim. é. Até o capítulo 30 era sempre ele fugindo da amante ou na cama com ela. Ou foge da amante ou na cama com ela, ou no máximo fugia para não ser pego pela esposa, assim. Era praticamente um sitcom, histórias repetidas, chato, Uhum. mas enfim. Eu comecei a pular a partir do 25. Começou uma Eu hora que também. aí eu comecei a pular. Aí eu falei, cara, eu tava até tolerando, mas agora eu vou começar a pular porque não me leva a lugar nenhum. Não. E se me levar a lugar Mas nenhum, vamos. o núcleo vai reforçar. Exato. Mas falando da Letícia Colin, da personagem da Ava, eu acho, mas no início elas têm uma relação ali de co-manipulação ali, né? Uma manipula a outra de um jeito ou de outro, mas aquilo que a gente estava falando, o ritmo é tão frenético, e quando eu digo frenético, que é acelerado, não que é maluco ou que é descompassado, não é isso. Atropelado. Atropelado, não é isso. Mas ele tem um ritmo frenético, Tem. ritmo que se talvez fosse uma novela de 60 capítulos, o que aconteceu em 30 ia acontecer em 60. O que aconteceu no 30 seria no 100, Exatamente, que é exatamente. outro clássico dele. E aí, o que eu acho é o seguinte, que a relação delas deteriora muito rapidamente, o que é ótimo para a trama. Sim, A personagem da Letícia Colin se revela ser um ser humano horroroso muito rápido, né? Ela vai sim. subindo o ódio daquela irmã e ela tem um tom de ironia, um tom de sarcasmo, que é o tom que você vê na Laureta, que é o tom que você vê na Carminha, que é o tom que Da você vê Flora. na Flora. A personagem da Maíra, por exemplo, tem um dado momento que ela sofre, ela vai para o fundo do poço tão baixo que ela lembra perfeitamente a sequência da Donatella.
de A Favorita. Aham. Que é do tipo assim, minha vida tá ok. Alguém me tira desse lugar. O que que é a jornada do herói? A jornada do herói é clássica. Mas alguém me tira desse lugar, eu enfrento isso. Tá tudo indo bem na minha vida, tá tudo bem. Olha, tá todo mundo aqui. Eu amo o Rafael me ama. Tem alguém aqui envenenando, me envenenando, me envenenando, me envenenando. E ela cai e ela passa por um processo semelhante ao de uma cadeia, que é o caso que a Donatella passou. É muito parecido algumas coisas, porque são coisas que realmente Sim. funcionam. Porque o que eu entendo, eu posso estar falando um equívoco, aí eu peço que você me corrija. Mas quando a gente fala da Maíra, a Maíra vai passar por um processo de vingança, né? Uma trama de vingança. Pelo que eu entendi, sim. Pelo E o que passa, né? que que é coisa mais. Qual é, é o tema mais trabalhado pelo João Manuel Carneiro? Vingança. A Avenida Brasil é sobre Vingança. vingança. A Favorita é sobre vingança. Segundo Sol é sobre vingança. Não lembrando da regra do jogo. A regra do jogo acho que não, né? A regra do jogo não, mas a trama ali da máfia, do tráfico Sim, ali, não lembra a exato. regra do jogo? Uma versão Lembra. mais clara, ela é mais as claras. Sim. E os interesses são outros, etc. Mas lembra o policial de A Regra do Jogo, com certeza. Sim, É exatamente. isso, qualquer coisa que você pegar, qualquer núcleo, qualquer personagem, você consegue fazer uma correlação com algo que o da obra do João Emanuel Carneiro. Qualquer um. A Zoé você consegue relacionar muito bem com a Carminha, por exemplo, que é um personagem com um amante que veio do fundo do poço, que tá ali lutando para, né, para ficar por cima, fazendo os negócios dela, enganando quem ela pode. A, como a gente falou, a personagem da Letícia Colin é até chato dizer que ela é uma flora. Ela não é uma flora, mas ela carrega muitos tons e, né, e a psicopatia e etc. da flora. Você tem a grande loja de departamento, riquíssima, que a gente já viu antes. Tem o que mais? A perfumista. Tem a perfumista, protagonista, mais uma vez. Emplacou mais uma perfumista. Tem a ex-atriz pornô, né? A personagem que vem desse submundo e etc. Isso a gente tem a Avenida Brasil. Tem a Vinda Brasil. Tem também a história. Ai, gente, eu ia. A gente falou disso esses dias. Ai, caramba. A Qual? história dos bebês. A história dos bebês. É, A então, eu gente chutei a história dos desconfia. bebês, mas eu não tinha. É, eu desconfiava, mas eu não tinha visto que eles já tinham nascido. Não sei se ele vai por esse caminho. Porque eles têm diferença de idade, né? Tem, Quer dizer, mas, o da Vanessa já nasceu, então não sei se ele vai por esse caminho. mas não é impossível. Não, não é. Não é. Que eu e o Marcelo a gente tá falando é que a Vanessa fica grávida, isso também não demora muito para acontecer, não é um grande spoiler. Eu imaginei que haveria ali uma troca assim de bebês para porque o filho obviamente não é do Rafael, né? Então eu imaginei que teria uma troca de bebês pelo herdeiro legítimo que vem aí, né? Mas não sei. É, Tem, ainda não dá pra saber. exato. Tem outros núcleos também enfim, do núcleo do garçom que vai preso, do Nicolas Prats, Isso é núcleo de vingança total, né? 100%. Ele não sei, né, se a gente consegue relacionar tanto, mas ele tem o lado policial que a gente já viu ele fazendo a regra do jogo, isso que a gente comentou agora. Então, e, obviamente, né, o Vingança, que é um clássico que o João Emanuel Carneiro faz sempre. Ele me lembrou um pouco a trama de Segundo Sol do Fabrício Oliveira, que Lembra. era uma trama de vingança secundária. A história é completamente diferente, tá? Mas era uma história secundária muito forte na novela, de vingança também. Era total, era uma trama de vingança secundária. E que no fim é uma história bem mal ajambrada, né? Eu acho até que a história era boa, assim, não... A Não, ideia. chegou um momento.
é a ideia, a ideia. Chegou o momento da vingança, eu não lembro muito bem assim para onde foi. Mas a ideia era boa, só não se relacionava muito com a trama principal, né? Agora, em todas Exceto as a folhas, filha, né? ele... Tinha uma filha solta ali que não, que era É, filha que só, adotada, que não fazia o lé com cré ali com a trama só principal. servia para fazer ligação entre os núcleos, né? Isso. Mas eu acho que já em todas as flores ele conseguiu pegar esse secundário forte e casar bem com a trama principal ali. E em Segundo Sol, eu já acho curioso. Segundo Sol eu não consigo. Ah, não, agora eu lembrei. Eu ia falar, não consigo lembrar de um núcleo cadinho assim, mas eu lembrei. Que eu lembro que, inclusive, na época comentaram que ele estava mais comedido, que ele estava criando os núcleos melhor e tal, mais bem amarrados. Mas infelizmente eu lembrei. Infelizmente eu lembrei, é ótimo. Mas, Mas, pelo mas menos ele recompensou a Thalita Caralta e deu um dos melhores personagens agora em Segundo Sol para ela, né? em todas as flores. Em todas as flores, desculpa. Coitada, que é segundo só ela talvez queira esquecer. O que eu acho que é importante, que é as tramas estão tão bem amarradas pelo fato de não ser entregue tudo de cara. Tem uma parte que é entregue tudo de cara no início, que é a Uhum. questão ali da Maíra conhecendo a família. É ali, é a cara do João Manuel Carneiro. Você trazer aquela sequência inicial catártica super rápido. Sim. Primeiro e segundo capítulo você já tem aquilo tudo resolvido, para você poder ir para a história principal, porque num princípio quando eu comecei a assistir, eu falei, nossa, ela vai tentar fazer essa manipulação para doar a medula. Nada. É meia horinha de capítulo já. Isso é um pretexto para o que a gente vai ver depois, o que é muito legal. E tem Sim. umas coisas que a gente, eu não vou falar, eu vou manter segredo, que tem umas coisas que você vai assistir e você fala, cara, não é possível. Agora faz sentido. Lembrei de outro clássico, que é a relação ali entre a Judite e a Zoé com a Maíra. Que é Hum, totalmente Flora, Donatella e Lara. Que é a filha exatamente. ali dividida assim. Ela não é tão dividida como a Lara. Ela tem mais o lado dela, ela não deixa de se relacionar com a Zoé, mas ela tem um grande apego à madrinha. Mas é totalmente essa relação de qual das duas mulheres está falando a verdade. Porque cada uma conta uma história, a gente não faz ideia do que é real. A gente sabe que a Zoé é má, mas eu não confio também 100% no personagem da Mariana Nunes. Até porque é Então, difícil ali, porque a personagem ela tem um tom único também, né? nossa, é Vou difícil, né? resolver isso. Eu vou cuidar disso, é a frase. Eu vou descobrir. E não vai Tem atrás dedo de da nada. Zoé nisso. Tem dedo da Zoé nisso. Isso é culpa da Zoé. É o mesmo texto que a Donatella dava quando a Contra a Flora. contra a Flora. Bem observado. Abre o olho contra a Zoé. O texto da coitada é só isso. E não, e nossa história ficou no passado, Humberto. À meia-noite eu vou te contar um segredo. E até então a gente não sabe que raio de segredo é esse. E é isso, é um segredo que a gente em algum momento vai saber aí. E vamos ver como vai impactar bem também no estilo lá, o passado da Carminha e do Max, o segredo da Uhum. mãe Lucinda, O segredo nessa da vibe. Laureta. O segredo da Laureta. Sempre tem um segredo. Sempre um Exato. segredo. Mas Mais uma. e você tem uns personagens misteriosos que você acha que eles estão jogando de um lado, mas você vai começando a assistir e você vai vendo que eles não são esses personagens maus. Também Tem tem. essa dança das cadeiras, assim, um que você jura que é muito massa, que ele é um personagem que é um mocinho que tá ali pro lado do bem, se a gente for pensar de um lado maniqueísta da coisa, mas na real ele tá só sendo manipulador para um outro lado. E isso você só consegue prestar atenção presta atenção, não. Você só tem isso revelado depois do 25, que até então você não Sim, sabe, porque tem um mistério ali. É isso que você falou entre a Judite e o Fábio Assunção, a Judite e a Zoé, isso também está em outros departamentos, né? Em outros núcleos.
Aquele núcleo do personagem do Cássio Gabos Mendes também entra nisso. É um personagem que ele é pela moral e os bons costumes, não é a favor de sexo, né? A favor de. E aí você vai descobrindo as camadas do personagem e daquele núcleo, daquela família esquisita com o passar do tempo. Que tem um núcleo Sim. ali do Cássio Gabos Mendes, que ele é um promotor, que ele colocou o personagem do Ângelo Antônio na cadeia por fazer parte de uma quadrilha de tráfico humano. E o personagem do Ângelo Antônio, que é o Sansa, diz que ele é inocente, que ele não tem nada disso, que foi injusto. Só que o personagem do Cássio Gabos Mendes está envolvido numa trama tão esquisita, que ela é tão cheia de fatores que encobrem as coisas ali, que você não sabe se ele está certo ou se ele está errado. Você, Exato. no momento, A princípio, acho que você pré-julga. tem mais aí. Exato, você tem mais a ideia por causa do Diego e tal, de que ele tá errado, de que ele é. E realmente, ele é um personagem execrável, ele é terrível, ele é extremamente preconceituoso, machista e Marido etc. horroroso. Marido horroroso. Mas especificamente nesse caso contra o Sansa, ele tá certo. Ele não estava errado. Já, né, a gente entregando um pouco do ouro, mas é isso, assim. Mas durante um bom tempo, você vê ele fazendo uma coisa terrível no começo, ele sendo, e sempre, em todo o capítulo, sendo um filho da puta com a mulher e com a filha, Uhum. e obviamente você não pensa que ele tá certo em relação ao Ângelo Antônio, né? Mas não, na Exato. verdade, ele realmente tá. E eu Exato. gosto como algumas coisas se entregam em Todas as Flores, sem a necessidade de, nossa, uma grande catarse, uma grande cena para Uhum. revelar. A gente descobre corriqueiramente, como no caso de que realmente o Ângelo Antônio é chefe dessa quadrilha, é uma cena, você entende por duas, três cenas assim, de que pega uma mala ali, e aí já aproveita e faz uma ligação com uma outra personagem lá. E Uhum. aí ele dá umas ordens, de repente você matou a charada de que ele realmente é o chefe do negócio. Não precisou de uma grande revelação, uma coisa dele saindo assim de uma meia-luz e revelando sua Um face, porão. sabe? Saindo de um porão É, à meia luz e subindo a escada. exato. Sem dúvida. Eu acho que um outro detalhe que é legal a gente falar é dos personagens que eles estão ali numa dúvida. Que é, por exemplo, o personagem do Caio Castro, o Pablo. Porque ele entra num lugar ali como se fosse ele um gigolô, mas ele vai percebendo que onde ele está inserido não é bem aquilo. E ele começa a perceber que ele está sendo usado. O que é um processo muito. É um recurso clássico de você humanizar aquele personagem que estava sendo enganado, que até então era só um, Um mexer. um michê. Um michê. E isso eu Que acho que é lembra o personagem do Tuca Andrada em Da Cor do Pecado. exatamente. Que é o pai do filho, que é o cúmplice, etc. Mas aí, de repente, ele vê que não é isso que ele quer, que ele não concorda com esses golpes, etc. Depois já tá até o pescoço afundado, mas ele percebe. A personagem da Vanessa me lembra muito a personagem da Giovanna Antonelli, a Bárbara. Eu acho que ela vai Sim, chegar num momento que ela vai entrar nesse surto, porque é a mesma acho que coisa. Ela ela já tá meio em surto, né? Ela vai progredindo muito, muito aos poucos, mas ela é surtadaça, assim. e não é parecido, até o corte de cabelo é parecido com um corte de cabelo curto. É, Os sogros são muito poderosos, os sogros não gostam tanto, mas ela tá ali puxando o saco o tempo todo. tá. E a gente sabe que Le- outro fator que eu acho que faz parte da concha de retalhos ali, até do processo de humanização dos personagens, que é o caso da Zoé, é o fato dela gostar de fato da Maíra. Exato. Não, quando você falou de personagens que estavam em dúvidas, tem realmente a história do Pablo, que é muito interessante. E a Zoé, para mim, agora, depois do que aconteceu ali, né, nessa leva ali do capítulo 30 e que tem essa reviravolta e tal, ela se torna a melhor personagem dessa novela. Dá para entender como o João Emanuel Carneiro criou essa novela a partir dela.
que ele dá essa declaração, né, de que a novela que ele iria escrever seria sobre uma mãe muito má. E é maravilhoso, porque ela é extremamente complexa. Ela é. Ela gosta muito da filha, mas ela tem que fazer uma atrocidade contra ela. E ao mesmo tempo a outra também é filha dela e é muito mais próxima dela em termos de caráter. Mas ela percebe que essa filha é uma filha da puta. Então é muito complexa a vida dessa mulher. É como se ela se enxergasse num espelho e ela não quisesse ser mais aquela mulher. Porque ela conheceu uma outra possibilidade, né? Uma outra filha com um outro modo de viver, um outro caráter e tal. Então e ela fica nisso. É a filha que ela protegeu e que ela fez tudo a vida toda para fazer ela casar com esse cara, porque ela colocou o Fábio, ela casou o Fábio Assunção com a mulher. O Fábio Assunção teve esse filho, que é o herdeiro, então é uma vida toda, literalmente, Uhum. para fazer esse casamento acontecer, e essa filha que é extremamente próxima dela. Mas aí, de repente, chega uma outra filha que, tipo, é uma pessoa amorosa, ela se encanta por aquela filha. E ela vê que, né, que é possível viver de outra forma. Então, eu acho que ela tá num dilema muito grande. Sim, exatamente. Eu acho que é isso que você disse. Ela tá num dilema. E o que mostra, e repetindo o que você disse, que é uma personagem complexa. E isso é uma coisa que eu gosto muito das vilãs do João Emanuel Carneiro, porque elas não são uma coisa só. E ele adora trabalhar com o passado dessas personagens, de entender de onde elas vieram, por que que elas estão fazendo isso e para onde elas vão. Sim. Eu acho que ele se especifica muito, especializa, na verdade, muito depois da Carminha, né? Eu acho que até a Uhum. Carminha eram uns personagens. Elas não. Não sei, eu não acho que a Flora seja plana, por exemplo, mas a Flora era mais psicopata, era aquilo. Era uma vilã. Não Mas tem tinha algo um que passado. humanize a Mas tinha um Flora. passado construído. Tinha. Você entende como ela chegou ali, isso sem dúvidas. Mas não tem algo que humanize a Flora. A Não. Leona, por exemplo, menos ainda. A Leona sempre foi uma mimada criada por uma mãe translocada, mas enfim. Agora, depois da Carminha pra frente, ele passa a dar outras tintas pra vilã, né? A vilã também é uma mãe que ama muito um filho, é uma mulher que se apaixona demais. E a Zoé tem todas essas tintas, né? Ela é completamente apaixonada pelo Fábio Assunção, ela sofre por ele. Uhum. Assim, ao mesmo tempo que ela manipula ele pra caramba, que ela é tóxica pra caralho, né? Ela Ela é coloca na demais. cabeça, né, ela coloca na cabeça dele, ela faz a vida toda ali colocando de que ele é ruim como ela, que eles estão juntos nessa. Eles vieram do Mas ao mesmo mesmo tempo ela lugar. ama aquele homem, então E, é formidável. e ela sabe que esse amor não é recíproco. Sim. Porque ela sabe que ela não é a priori, assim, ela não é o amor da vida dele. Ela sabe disso. E Uhum. o fato dela se humilhar por ele, demonstrar essa paixão, é porque ela sabe que ele não é. E um pouco da raiva que ela tem da Judite e da Judite é pouco disso, porque o amor da vida do personagem do Fábio Assunção é a Judite. Exato. Não é a Zoé, muito menos a Guiomar. Então, realmente eu gosto muito, né, de como ele trabalha bem esse personagem, como ele constrói bem. Tenho uma curiosidade para saber como vai se desenvolver a trama do Nicolas Prates quando ele perceber que ele foi enganado, Uhum, eu tenho essa mesma curiosidade. né? Porque ele é esperto pra caramba e ele tem sede de vingança, mas ao mesmo tempo ele é um cara bom. Ele veio do nada, né? Sim. Então, eu acho que ele vai ter um grande dilema também. Não um dilema, mas provavelmente, enfim. É uma trama que eu gosto. Eu acho que é a segunda trama que eu mais gosto, tirando a trama principal. Depois da trama principal, a segunda trama que eu mais gosto, eu acho que é a dele. E a gente precisa falar Ah, da. sem dúvida. E a gente precisa muito falar. Precisa falar da Mauritânia, eu acho importante. Sim, sim, tá aqui Eu acho no muito radar. importante falar que a Débora é o tesão em pessoa, né? A Débora, a mulher do Sansá, essa mulher Ah, tá sempre. Gente, com a psirica em chamas. É absurdo. ela sempre fala assim, um tom Isso! suau. É sempre um tom Diego, assim. você precisa entender a importância de você participar disso agora. Você sabe. Diego, eu acho que.
A gente também pode se divertir. Tá sempre, parece que tá. Gente, Sim, chama. essa mulher, ela tá sempre. Meu Deus do céu, tá sempre. Tá... Mas venhamos e convenhamos, Nicolas Prates dentro de casa, a gente passaria também 24 horas por dia pronto pra dar o bote, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas é porque é muito engraçado. Porque é engraçado porque é um paralelo se comparar com a esposa do Cássio Gabos Mendes, né? Que a coitada Aham. tá sempre querendo, não tem ninguém ali para ajudar ela. Sempre ali necessitada. Meu Deus, essa é outra coitada também. Gente do céu. Coitada, essa é coitada. Essa é coitada. Exato. Mas eu adoro que agora ela tá. Ah, enfim, né? Agora ela Posso tá se botar dando mais bem. esse também. Pô, Agora ela tá se dando bem. E às vezes eu até imagino assim, falei, gente, essa mulher rica, entendeu? Gostosa, transando no meio do feno, cheirando bosta de cavalo. Como que amigo, consegue ter um tesão nisso? amigo, você não assistiu Laços de Família, não? É tudo no É, Aras. É o Aras. esse Aras da tia Alma aí, com esse novo Edu, tá pegando fogo. E mais uma coisa que é importante, que no início, até isso é um ponto legal da gente falar, que acho que a gente não passou por isso, e o Matheus sabe, é a personagem da Thalita, que é a Mauritânia. Os primeiros 5, 10 capítulos, eu não gosto da personagem, porque eu falo assim, é mais um daqueles personagens da cura gay do João Manuel Carneiro, que o gay não é gay, ele tá sempre ali, é muito esquisito ali, é porque beleza, o personagem ele é bi. Só que o Bruno Canario sempre usou de um jeito tão esquisito as tramas ali. A gente tem umas tramas tão problemáticas. A do Sim. Orlandinho, depois aquela de Avenida Brasil. É tão mal conduzida que eu fiquei comendo, nossa, que cheiro de cilada, né? A do Raulzito com a Mauritânia. Mas a resolução é tão boa que. E é tão bom ali a reviravolta que dá e o crescimento da Mauritânia, que é uma E a personagem personagem é maravilhosa. 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 É muito boa. É muito boa Muito. mesmo. Eu já gostava, eu gosto dela desde o início, porque ela é uma personagem, assim, eu acho muito. Não quero dizer complexa, mas ela é contraditória. Ela é extremamente contraditória, porque no início ela tem uma baixa autoestima gigante, gigante. É uma mulher que não se valoriza nem um pouco, assim. Uhum. É, mendigando o amor de um babaca. Ela não consegue aceitar que o Raulzito tá realmente interessado porque ela não vê nada de bom nela. Ao mesmo tempo que ela é uma atriz pornô. Assim, uma mulher que vende a imagem, entendeu? Que sempre trabalhou com essa imagem da gostosa e etc. Que é de alguém que naturalmente a gente espera que tenha uma puta autoestima. A mulher tá pelada, transando na frente de todo mundo. Mas não, ela é muito contraditória. Então eu já gostava muito disso nela. Da ingenuidade e tal. Mas sem ser aquela ingenuidade boba, assim, que você espera da. Ah, é a loirinha burra do pornô? Não, é um outro tipo de ingenuidade muito ligada à baixa autoestima. E aí, cara, dá uma virada, ela cresce. E eu acho que ela ganha uma profundidade imensa quando a gente descobre a história familiar dela, Exato. a... A toda a filha. história mesmo dela, né? A filha, a mãe. Cara, ela fica gigante. E quando ela se torna chefe, né? O que acontece com ela, que ela ganha dinheiro e etc. A personagem é formidável, assim. E não é aquela coisa assim, ai, nova rica, voando escargot do prato dela. Não, é outra proposta. Eu acho muito bem feito. Ela se torna uma mulher de negócios, assim, sendo condizente à experiência que ela tem. A Mauritânia é foda. Foda que é carismática pra caramba. O texto é engraçado, é criativo. S- Sinhá não é mais moça. Eu só tenho É, isso a dizer. é muito exato. E o que eu acho que é o mais legal da Mauritânia é que no início eu falava, Matheus, eu tenho um pouco de. Eu não vi, eu não entendia o que as pessoas falavam, gostavam da personagem, porque eu estava com uns 10 capítulos atrás. Eu falava, cara, eu não tô vendo isso que todo mundo tá vendo. Eu não vi. Lembra? Eu comentava com você. Eu não vi. Aham, eu lembro. Mas a hora que vem a virada de chave é maravilhoso. Porque realmente é uma reestruturação da personagem, uma outra situação, é uma outra situação.
Não né? tem pra ninguém, assim. Não tem pra ninguém. E o carisma, assim, a Thalita é uma puta atriz dramática boa. Ela já tinha provado isso em Segunda Chamada. Ela tem uma personagem que ela faz uma professora de matemática. Tem graus de profundidade, ela sabe entregar essas nuances. E a Mauritânia também tem esse lugar. A Mauritânia tem um lugar maternal, um lugar de combate à injustiça, que é muito bonito. E que Muito. admito que é uma das tramas que eu mais gosto e eu torço pela personagem, né? Porque Eu assim, também. eu torço pela personagem, porque é uma anti-heroína, né? Ela não deixa de ser uma anti-heroína. Ela tem é, ela tem um histórico que as pessoas vilanizam, mas ele humanizou. Isso eu acho brilhante no trabalho do Manuel Carneiro. Ele consegue humanizar determinados tipos de personagem em que geralmente eles são rechaçados ou são tidos como a escória da sociedade. E ele consegue Sim. converter essas pessoas. Tanto que, se você olhar, repara quem são as protagonistas dessa novela, quem ali. É uma ex-atriz pornô, são ex-moradores de rua, ele gosta desse lugar do quase da marginalidade. Não, é muitíssimo interessante. Tanto que ele levou para o principal horário da TV um lixão, né? Exato. Um lugar que a gente não quer ver em lugar nenhum, né? Mas ele levou e humanizou essas pessoas. Isso é realmente muito bacana. Eu gosto muito do núcleo da Mauritânia, envolvendo também a família, o núcleo da Zezé Barbosa, do Xande de Pilares. Eu gosto da irmã da Mauritânia, por mais que eu acho que beira o também o que a gente ia falar dos esquetes, mas não é chato, é totalmente diferente. É totalmente diferente do núcleo do Obedan, por É, exemplo. E é um núcleo de comédia, mas a história é muitíssimo interessante, os personagens são muito mais interessantes, carismáticos, filha da puta, a sogra, o marido banana, é tudo muito bom ali. que você vê nuance. A personagem da Zé Barbosa, você vê nuance ali. É uma mãe que Sim. rejeitou uma filha, criou a neta como se fosse filha, e no fim, a neta é pior do que a filha. E a mulher também, né? A mulher do corno lá. Tipo, ela é chata, ela é deslumbrada, ela detesta o marido, mas ao mesmo tempo é engraçadinho, tipo, esse sonho dela em ser atriz. Ela não deixa também de ter uma ingenuidade e tal. Então é isso, tem nuances, tem outras camadas. A história é muitíssimo interessante. Eu gosto desse núcleo, de verdade. Eu também acho. E ter a Zezé Barbosa num papel na TV, assim, num núcleo. Ah, isso era uma coisa importante que eu queria dizer. Eu lembrei. Uhum. É um elenco que a gente vê uma diversidade, a gente não vê só pessoas brancas. Isso é um ponto muito importante, porque depois de Segundo Sol, que a gente tinha uma Bahia Branca, É uma novela muito diversa e a gente vê personagens não brancos em lugares de destaque, né? era isso que eu ia chegar. Exatamente. Lugares de Então, destaque. Num lugar de destaque, em posições sociais elevadas, porque geralmente se coloca pessoas não brancas num lugar de. Ah, tá sempre no núcleo pobre, tá ali. Não, você tem gente rica, você tem esposa de promotor, que é uma advogada, que é uma sim, juíza, numa posição de destaque. E é muito legal porque isso é completamente orgânico e natural, como sempre deveria ter sido. exatamente. Mas eu acho que é legal a gente ressaltar porque é importante saber que finalmente estamos vendo isso. Sim. E eu aplaudo assim porque dá para ver e até pelo que é noticiado, é uma política que a emissora vem implantando com muito mais força e colocando a mão ali para fazer acontecer mesmo, porque tá, não é de hoje que a gente está falando de diversidade, de trazer, né, outros protagonismos, mas vinha acontecendo dessa forma, como empregado, no núcleo pobre, etc. Então agora eu acho que está sendo uma política muito mais Fi- assertiva sim. E também o que, aí falando especificamente de todas as flores, eu gosto dos personagens deficientes audiovisuais, ou deficientes visuais, desculpa. Eu gosto como a novela é anticapacitista sem ser didática,
como mostra ali no dia a dia, e eles conversam, assim, conversando entre eles e fazendo piada das coisas erradas que eles mesmos sofrem. Então a gente para e percebe, eu acho uma abordagem muitíssimo interessante. E não só isso, eles não estão lá só para ser um panfleto anticapacitista. Eles têm dramas. A Fafá, a A Fafá é safadinha. maravilhosa. A Fafá é maravilhosa e a não monogâmica também. Eu adoro a não monogâmica. É A Santa maravilhoso. Cecília. A Santa Cecília. O que, é exatamente o que você disse. Não é um textão. Olha aqui, deixa eu dar esse lacre na sua cara, que olha como eu sou Uhum. lacrativa. Não é isso. É, é você trazendo isso de uma forma muito orgânica. Então, eu acho que esses pontos de evolução, de inclusão, eles são muito bem feitos. São muito bem Muito. feitos. Porque não é uma coisa que você fala assim, caralho, que chatice. Não, é muito divertido. Eu adoro o núcleo da Fafá. E vendo que a Fafá tem o crescimento dela, tem os dramas dela, e são excelentes atrizes, são atrizes incríveis, e têm um carisma, e tem uma coisa ali que é isso que você disse, assim, de tirar sarro de umas coisas de que só elas ali poderiam dizer esse texto. Só, exato. Eu adoro a cena que elas falam assim, ai, não sei que palhaçada é essa de achar que cego é sempre bonzinho, que cego é sempre uma pessoa superior. O fulano esses dias chegou perto de mim e falou, eu sinto uma energia tão bom perto de você. Tipo, sabe, da forma que elas dão o texto é engraçado, é muito bem feito. E eu gosto muito que tem a trama, assim, a trama da não monogamia. Poderia ter sido colocado em qualquer outro núcleo e os cegos estarem lá só para panfletar. Mas não, tipo, é um drama, não é um drama, né? Mas é um tópico super atual, que está sendo super debatido e importante, e mostra que uma pessoa com uma deficiência também, né, pode sofrer com esse Exato. assunto, e etc. Exatamente. É a mesma sensação que eu tenho. E é muito bem feito, né? É isso, assim, aquilo, acho Uhum. que é um ponto positivo daquilo que eu comentei um pouco antes. Me preocupava algumas tramas da mão do João Manuel Carneiro, antigamente, porque elas tinham umas abordagens muito equivocadas. Sim. Então, saber que algumas coisas estão nesse ponto e orgânicas é uma evolução do trabalho de todo mundo e da sociedade, e isso é muito bom de ver. E eu acho que também muito disso é por estar no streaming, e no streaming você poder ter uma possibilidade de brincar com algumas coisas que talvez na TV aberta você não conseguisse, porque talvez a trama do jeito que ela é hoje, talvez ela não caberia na TV aberta, 100%. Não. Precisaria sofrer adaptações de qualquer tipo. Para estar no horário das 9, não num horário extra, que nem foi Verdades Secretas 2, que foi exibida lá em. Aham. É isso, agora no mais, assim, eu só. Tem boatos de que a Maíra vai voltar a enxergar. Vai. Voltar não, que eu acho que ela nasceu cega, mas vai enxergar, né? Pouco. Vai deixar isso de lado. Sempre tem esses boatos, eu realmente gostaria que isso não acontecesse. Também. Eu acho e para ela poder alcançar a vingança dela, acho capacitista pra caramba, vai contra tudo o que a trama construiu nessa primeira parte. Não gostaria mesmo que isso acontecesse. Só tenho outro, acho que falei de tudo que eu gosto. Outra pessoa que eu queria dar um aplauso aqui é para Suzy Rico. A gente já falou dela, mas eu acho que ela tá maravilhosa. É E no verdade. início, eu e Marcelo, a gente comentou, gente, mas de novo a Suzy Rego fazendo mulher de viado. Coitada, nenhuma novidade. Mas não, a personagem é completamente diferente. E ela faz de uma forma brilhante. Ela é cara de pau. Eu gosto da dinâmica dela com a Mauritânia. É, Ela é meio atrapalhada, mas é ambiciosa. Eu adoro a personagem da Suzy Rego e eu acho que é porque é a Suzy Rego. Ela deixa uhum, ainda melhor. exatamente. Eu acho que tem camadas. E tem o fato da Suzy Rego, é isso que você disse. Ela é muito boa. E ela, esse lado bonachão, ela sabe lidar muito bem. Sim. Se a gente lembrar de outros personagens da carreira dela, tem um lado bonachão ali, um lado ambicioso, que é um lugar que ela sabe fazer muito bem. E a personagem é muito interessante. A relação dela ali com o filho, aquilo é sensacional. É maravilhoso.
E você vê, eu gosto muito das nuances que a Suzy Rigo coloca. É atriz assim com A maiúsculo. Você vê em algumas relações com a Mauritânia, por exemplo, e que ela deixa transparecer que ela não é uma mulher ruim, mas ela não tem muito saco pra Mauritânia, assim, mas ao mesmo tempo que ela fica tipo, ah, mas eu também tenho uma origem pobre, e não é tipo atuando nem nada. Ela realmente tem uma origem pobre, ao mesmo tempo que ela é deslumbrada, que ela é ambiciosa. E a Suzy Rio consegue transparecer tudo isso. Eu acho que ela tá impecável. Eu gosto bastante Exato. dela. Eu também gosto bastante. Aproveitando que a gente está falando de personagem, acho legal a gente. Uma coisa que a gente já falou em off, mas eu acho legal a gente trazer para o episódio. Quero ver para onde vai esse personagem do Fábio Assunção, porque por enquanto é uma chatice sem fim. É o mesmo texto da Judite. Coitado. Ai, quer dizer, o mesmo texto que eu digo assim, ele tem um. O disco tá furado, ele fala a mesma coisa em todos os episódios. Ah, é porque eu não Sim. sirvo pra nada nessa empresa. Ah, é porque eu não sirvo pra nada. Ah, é porque eu vou largar tudo. Porque eu sou um pobre coitado mesmo. Você é igual a sua mãe. É o mesmo discurso em todos os capítulos. Eu quero saber pra onde esse Ai, personagem porque eu vai. vim da Gamboa. Ai, porque eu era pobre. Qualquer coisa que acontece com ele, isso é porque eu era pobre. Isso é Sempre a preconceito, mesma coisa. eu era pobre. É. Então eu quero Eu saber onde vai esse também. personagem. Também ele e um pouco a Judite também, né? A Judite provavelmente vai entrar nessa trama de vingança da Maíra, vai revelar esse segredo, mas eu fico assim, É, o meu será que vai vir uma grande função na trama? Porque minha grande questão da Judith é que a Judith fica assim, é tudo culpa da Zoé. Eu vou atrás disso, eu vou descobrir ainda. Mas essa mulher tá Aham, passando em 30 capítulos, essa mulher não sai lá da sala de costura dela para ir atrás resolver esse problema. Ela não exato. vai atrás, ela só fica, isso não tá me cheirando bem. Isso Tudo não bem, tá... por exemplo, a Ana Beatriz Nogueira, tudo bem que ela era rica e tinha pessoas para trabalhar para ela, mas também a gente não sabe qual é o passado, né? O que aconteceu com a Mariana Nunes, a Judite no passado. Mas assim, ela tem o nome do cara. Ela sabe quais são as acusações contra a Zoé. Ela não levanta para resolver nada. É exatamente isso. E sempre dando o mesmo texto. É meio chato. Mas são essas observações. Acho que, de maneira geral, a gente falou de todo mundo, né? Falamos, eu acho que é isso. O balanço desses 30 capítulos é: deem play, assistam, dos 30 que ainda falta mais. Chegou essa semana que a gente está gravando, chegou os 5 mais, tem mais 5, mas maneira geral, até o capítulo 30 é muito bom e a gente está empolgado para ver o que vem aí. Muito Muito. triste a gente ter que esperar ver metade do Big Brother para receber a outra leva. Enquanto isso, a gente fica na espera, fica em banho-maria aí, esperando a segunda parte de Todas as Flores. Pra gente que já assistiu, que tá assistindo agora junto, né? É triste mesmo. Mas pense pelo lado você, ouvinte, que chegou até aqui, de que vai ter aí um hiato de 4 meses para você assistir 45 capítulos. Então não tem desculpa, dá pra ver assim tranquilamente, vendo um capítulo por dia, até se você não está acompanhando a novela que está no ar, por exemplo, e quer ver alguma coisa, vê um por dia. Vale muito a pena, dá para ver sem pressa, porque também, 45 capítulos. Quem está acostumado com série, às vezes não, né? Mas eu Uhum, acho que dá. Dá tranquilo e vale a pena. sem dúvida. Vale a pena demais. Ou seja, o selo recapitulando de aprovado. Aprovo. Aprovo esta mensagem. Então é isso. E você, ouvinte, Ficamos. está assistindo Todas as Flores? Diga aí se está assistindo, comente no nosso post no Instagram. Comenta no YouTube, que a gente adora ler os comentários. E a gente sente falta quando vocês não comentam, hein? Deixa a gente saber se você está gostando, qual é o seu núcleo favorito, se você gosta do núcleo do Oberdan, por exemplo. Tudo bem, que é uma democracia. Você pode expressar a sua voz. Eu não exclui Mas ninguém. comenta, exato, comenta. E a gente às vezes demora um pouco para responder, mas a gente lê todos e a gente gosta muito, de verdade. Dá um baita gás, assim, pra gente lançar mais episódios. Exatamente. Então é isso? É isso. Se você quiser nos encontrar no Instagram também, conhecer os nossos rostos e socializar, você encontra o Marcelos como? @Marcelos Fonseca, com dois L's ou S. E você, Matheus? Eu estou lá como Mate, Math, X de Xuxa, Guimarães. Ele é X de Xuxa, mas ele não é o Rodrigo apresentador, hein, amigos?
E nem a Tidinha. Então é isso. Não Fica mesmo. por aqui, que rufem os tambores. E voltamos em 15 dias com um episódio especial. O último episódio do ano, hein? Então, olha, Exato. vem aí a qualquer momento. Você não vai querer perder um fim de temporada assim apoteótico. Então fica de olho. Fica de olho. Ou seja, então segue a gente também no Instagram do podcast, viu? Assina a gente tudo nos lugares lá e é isso. Um beijo e boa noite pra você. Quer dizer, boa noite não. Onde, que momento você estiver ouvindo. Exato. Um ar, beijinhos, boa tarde, bom dia. E Até é o próximo isso. episódio. Um beijo. Arrasou. Meu beijo e boa noite. Pesquisa, roteiro e apresentação, Marcelos Fonseca e Matheus Guimarães. Edição, Marcelos Fonseca e Matheus Guimarães. Artes visuais, Vitor Locke. Os áudios do podcast são do Upbeat.